O que é arrebatamento? Quando acontecerá e quais os sinais que o precederá? Quais as passagens bíblicas que apontam para esse fato? Quais são as teorias sobre o arrebatamento? A doutrina do arrebatamento é uma das mais fundamentais para a fé cristã. Todo cristão genuinamente convertido e regenerado pelo Espírito Santo aguarda ansiosamente por esse dia. E mesmo que a doutrina do arrebatamento seja uma das mais conhecidas em toda a Bíblia, também é verdade que é uma das mais debatidas entre os cristãos. Entretanto, o debate não está relacionado à essência da doutrina, mas sim ao momento em que o arrebatamento deve acontecer. O fato é que foram surgindo ao longo dos tempos pelo menos 3 posicionamentos na escatologia cristã sobre esse evento. E essas 3 posições são o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, que também pode ser chamado de mid-tribulacionismo, e o pós-tribulacionismo. Mas antes de prosseguirmos sobre as diferenças entre essas 3 posições sobre o que é o arrebatamento, que será feito em outros vídeos dessa série sobre arrebatamento, nós precisamos compreender a importância e a realidade dessa doutrina. E afinal, o que é o arrebatamento? A nossa palavra arrebatamento em língua portuguesa é a tradução do termo grego harpazo, e ambas as expressões, seja em grego ou em português, expressam o mesmo sentido comum, que é a ação de tirar uma coisa ou alguém de um lugar e transportar para outro. Essa ação de tirar e transportar pode ser realizada de forma abrupta, violenta e repentina. E aqui está um ponto importantíssimo da doutrina do arrebatamento, que é a ideia de que seremos arrancados deste mundo e levado aos ares para nos reunirmos com nosso Senhor Jesus Cristo. E algo que é importante dizer é que nem a palavra arrebatar em português, nem a expressão harpazo em grego necessariamente implicam em um evento secreto ou invisível. Digo isso porque é próprio da teologia brasileira a crença de que o arrebatamento será secreto, silencioso e invisível. Porém, não é assim que as escrituras sagradas ensinam. Contudo, ressalto e enfatizo isso para que saibamos separar algo chamado de doutrina da iminência da doutrina do arrebatamento secreto. Para exemplificar, nem todos os teólogos que defendem uma ideia de arrebatamento iminente, ou seja, o fato de que Jesus pode voltar a qualquer momento, defendem também o arrebatamento secreto. Mas todo teólogo que defende o arrebatamento secreto necessariamente defende a doutrina da iminência. Então vamos lá. Quais são algumas bases bíblicas sobre o arrebatamento? Talvez o principal texto da doutrina do arrebatamento está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. E nesse contexto, Paulo está tratando um problema surgido no meio dos tessalonicenses. Muitos começaram a dizer que Jesus já tinha voltado e que eles tinham ficado. É por isso que o teor das 2 epístolas aos Tessalonicenses é altamente escatológico. Ao tratar sobre o assunto da vinda de Cristo, especificamente, Paulo nos diz que a vinda não ocorrerá sem que primeiro os mortos ressuscitem. E quando isso acontecer, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E é justamente neste versículo que temos a primeira vez que a palavra harpazo está sendo utilizada no sentido do evento escatológico relacionada à vinda de Cristo. E um segundo texto que explicitamente fala do arrebatamento, embora não use a palavra harpazo, está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Nesse capítulo, Paulo está abordando a doutrina da ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. E visto que alguns dentre os coríntios buscavam deturpar e até mesmo negar a ressurreição, a partir do versículo 20, Paulo começa a trabalhar sobre a mecânica desse evento, descrevendo sobre o porquê e também como acontecerá a ressurreição dos mortos. Então é preciso falar sobre 3 pontos fundamentais sobre o arrebatamento. Primeiro, há uma relação entre a doutrina do arrebatamento e a doutrina da ressurreição. A base da doutrina do arrebatamento está na própria ressurreição de Cristo, chamado por Paulo de as primícias. E sendo Cristo as primícias dos mortos, o primeiro ressuscitado nessa qualidade, nós temos o fato de que depois os que são de Cristo na sua vinda ressuscitarão. Outro ponto que Paulo ressalta nessa passagem é que o evento da ressurreição dos mortos marcará o início do fim. Isto é, este evento está relacionado ao cumprimento e pleno estabelecimento do reino de Cristo sobre tudo e sobre todos. O fim de tudo apenas se dará quando a própria morte
for destruída. Segundo, qual é então a cronologia dos fatos? Após Paulo esclarecer o porquê a ressurreição é um evento necessário e ao mesmo tempo estabelecer um cronograma dos eventos que sucederão o fato, ou seja, a ressurreição dos mortos em Cristo, a vinda do fim, a consumação do reino, a vitória sobre a morte e a entrega do reino ao Pai, Paulo passa a falar sobre como isso acontecerá. E para isso ele cria uma analogia como uma semente semeada em um campo, mostrando que para o nascimento de uma planta é necessário primeiramente que o seu primeiro corpo, a semente, morra e somente então ela brotará e receberá um novo corpo que o próprio Deus a preparou. Então, segundo o apóstolo Paulo, assim também sucederá com os crentes em Cristo. Todos participarão dessa ressurreição no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Mas perceba que Paulo, no versículo anterior, revelou um mistério sobre esse evento escatológico, onde ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. E em terceiro lugar, a doutrina da ressurreição dos mortos é uma doutrina bem antiga. O próprio Abraão esboçou ter o entendimento desse fato, conforme narrado pelo autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Assim também foi crido por Jó, em Jó 19, 25 a 27, por Davi, como mencionado em Atos 2, 31, por Marta, em João capítulo 11, versículo 24, e vários outros textos. Então, a doutrina da ressurreição dos mortos, ela é tão absolutamente clara nas páginas do Antigo Testamento que também foi profetizada pelo profeta Daniel, em Daniel capítulo 12, versículo 2. No entanto, até então, ninguém jamais havia ensinado em nenhum outro lugar que nem todos os santos necessitariam passar pela experiência de morte para desfrutar da transformação do corpo. Dizendo de outro modo, quando Paulo disse nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, ele estava realmente ensinando um mistério que ainda não era conhecido, semelhante ao que ele fez em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17. E é por essas peculiaridades da teologia paulina que muitos dizem, de forma equivocada, que apenas Paulo ensinou a doutrina do arrebatamento. Na realidade, não foi apenas Paulo que ensinou essa doutrina, mas apenas Paulo foi claro e objetivo quanto a esse evento. Em resumo, o que Paulo fez foi ampliar a revelação da doutrina da ressurreição dos mortos para incluir a doutrina do arrebatamento. E com isso, ele conclusivamente anexou o evento do arrebatamento junto ao evento da ressurreição dos mortos. Algo que até os seus dias não estava claramente revelado, ou seja, era ainda um mistério. Portanto, o paralelo entre 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4 sobre a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do arrebatamento dos vivos é notavelmente claro. A partir disso, podemos concluir que o arrebatamento mencionado lá na carta aos Tessalonicenses e a transformação escrita lá na carta aos Coríntios são, na verdade, o mesmo evento. Portanto, não existe outra forma de ler esses dois textos, tendo em vista que a doutrina do arrebatamento, nessa perspectiva paulina, não foi ensinada em nenhum outro lugar até que o próprio apóstolo de fato a revelasse. Ainda, a doutrina da ressurreição dos mortos não era apenas crida, mas estabelecida como um fato pelas profecias do Antigo Testamento. Então, o que nós podemos de fato concluir? Nós podemos chegar à compreensão de que o evento do arrebatamento é o evento pelo qual os crentes que estiverem vivos serão transformados e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados e juntos nós seremos levados na vinda do Senhor Jesus Cristo para o encontro com Ele nos ares. E eu quero encerrar citando as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, que diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de deixar também o seu comentário, e em breve nós teremos mais vídeos sobre a doutrina do arrebatamento.